Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de matemática. Eu sou o professor Sérgio Sarquis. Muito bem. Nas aulas anteriores nós vimos os conjuntos numéricos, nós vimos quais conjuntos a gente trabalha dentro da matemática e vimos também como se faz para somar, subtrair, multiplicar e dividir números racionais. Lembrando que quando se fala em números racionais, você tem todo o universo de números inteiros e também aquelas frações propriamente ditas. Beleza. Nessa aula de hoje, nós vamos dar uma olhadinha nas chamadas operações aritméticas, problemas aritméticos, que nada mais são do que problemas que envolvem as 4 operações básicas da matemática. Quais são? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, quando você pega um edital que fala em problemas aritméticos, são problemas que vão envolver as 4 operações básicas da matemática. Vamos, antes de mais nada, fazer uma pequena revisão dessas 4 operações para logo em seguida nós começarmos a resolver problemas, né? Que é o que importa em termos de concurso público. Então vamos lá. A primeira operação que nós temos é a operação da adição. Então, primeira operação básica é a adição. Nessa operação, você coloca o seguinte, digamos, 5 mais 3 igual a 8. Tanto o 5 quanto o 3 recebe o nome de parcelas. O nome da operação é adição e os elementos que compõem essa adição são chamados de parcelas. O resultado é chamado de soma ou total. Então, por isso que muitas vezes o exercício diz assim, marque no gabarito o resultado da soma de tais valores. Ou seja, você vai fazer uma adição entre 2 ou mais valores, essa adição vai te dar um resultado e esse resultado é que chama-se soma ou total. Segunda operação básica é a operação da subtração. Então você pode adicionar como pode subtrair. Por exemplo, 5 menos 3 igual a 2. Nesse caso, o 5 recebe o nome de minuendo e o 3 recebe o nome de subtraindo. E o resultado recebe o nome de diferença. Então, quando o exercício disser, marque no gabarito a diferença entre os valores encontrados, ele está dizendo a você, pegue os valores encontrados, diminua um do outro e marque no gabarito o resultado dessa subtração. Terceira operação. A terceira operação é chamada de multiplicação. Então nós temos uma multiplicação. Por exemplo, 5 vezes 3 igual a 15. Nessa multiplicação, o 5 e o 3 são chamados de fatores. E o resultado da multiplicação
é chamado de produto. A operação chama-se multiplicação. O resultado de uma multiplicação recebe o nome de produto. E os elementos que compõem a multiplicação são chamados de fatores. Por isso que se diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Fazer 5 vezes 3 ou 3 vezes 5 vai dar o mesmo resultado, 15. A ordem dos fatores não altera o produto. Existe agora uma quarta e última operação, que é a operação da divisão. Então, quando você propõe uma divisão, por exemplo, 15 dividido por 4 vai me dar quociente 3 e resto 3, né? 3 vezes 4, 12, para 15 faltam 3. Muito bem. O primeiro valor, no caso 15, é chamado de dividendo. Dividendo. O 4 é conhecido como sendo divisor. O resultado da operação chama-se quociente. E o que sobra chama-se resto. Então, fique muito atento a essa nomenclatura, porque isso aqui é decisivo na resolução de muitas questões de concurso público. Dividendo é aquele valor que vai ser dividido. Divisor é aquele que vai dividir. Quando você fala 13 dividido por 4, 13 é o dividendo, 4 é o divisor. O resultado da divisão gera um quociente. O resultado é o quociente. E aquilo que sobrar é o resto. Lembrando que quando ele falar em divisão exata, uma divisão é exata quando ela te conduz a resto zero. Então, por exemplo, 15 dividido por 4 não é uma divisão exata, porque o resto deu 3. Mas se eu pegasse o mesmo 15 e dividisse por 5, daria quociente 3 e resto 0. E pelo fato do resto ser 0, você está diante de uma divisão exata. Outra maneira de dizer que a divisão é exata é dizer que o número é divisível. Então, você fala que o 15 é divisível por 5. A palavra divisível é sinônimo de resto zero. Toda vez que um número for divisível por outro, é sinal de que a divisão entre eles vai nos conduzir a resto zero. Muito bem. Uma propriedade muito importante que você não pode deixar de lembrar. Todas as vezes que você fizer uma divisão, você pode tirar a prova real dessa divisão. É chamada prova dos 9. Faça a prova real da divisão. E como que se faz a prova real de uma divisão? Assim, ó. O dividendo é o divisor
vezes o quociente somado com o resto. Então é assim que se faz para tirar a prova real de uma divisão. Quer saber se a tua divisão está feita de forma correta? Muito simples. O dividendo tem que ser o divisor multiplicado pelo quociente somado com o resto. Então, por exemplo, no primeiro caso, o meu dividendo é 15. Aqui, ó, meu primeiro caso, o dividendo é 15. Eu vou pegar o divisor 4, multiplicar pelo quociente 3 e somar com o resto 3 também. Perfeito, né? Olha lá, 4 vezes 3, 12, 12 com 3, 15. A mesma coisa acontece no segundo caso. Eu tenho 15, que é o dividendo, tem que ser o divisor, vezes o quociente, mais o resto. Então está perfeito. 5 vezes 3, 15, com mais 0, 15. É assim que se tira a prova real de uma divisão. E um detalhe muito importante: diversas questões de concursos, de bancas renomadas, exploram esse conceito. Muitas vezes ele cria o problema de uma forma que você tenha que aplicar a prova real da divisão para poder chegar no resultado que ele quer. Ok? Nós vamos ver isso à medida que a gente for resolvendo os exercícios. Então, pessoal, essas 4 operações básicas, você tem que saber isso na ponta da língua. O que é um fator, o que é uma parcela, o que é o minuendo, o que é o subtraendo, quem é o dividendo, o divisor, porque essa nomenclatura é utilizada dentro da solução de exercícios nas provas de concurso público. Ok? Então nós vamos começar fazendo exercícios e à medida que nós formos fazendo os exercícios, a gente vai repassando esse conteúdo que a gente colocou aí. Certo? Muito bem. Então, as questões vão aparecer para vocês aí, agora, e à medida que nós formos resolvendo, nós vamos identificando quais as operações nelas contidas, ok? Então vamos lá. A primeira questão que você pode acompanhar aí na telinha do seu visor, diz assim, ó: num cofre há menos de 200 moedas. Contando de 3 em 3, sobram 2. Contando de 5 em 5, sobra 1. E contando de 7 em 7, também sobra 1. Quantas moedas há no cofre? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você tem um cofre, esse cofre tem uma quantidade de moedas, um número N de moedas, X, tanto faz, e o texto informa o seguinte: contando de 3 em 3, ele diz que sobram 2. Contando de 5 em 5, segundo ele, vão sobrar apenas 1. E contando de 7 em 7, também sobram 1. Então ele pergunta: quantas moedas há nesse cofre? E ele nos dá 5 alternativas. Quais são? 180, 197, 176, 188
e 169. Então, o que você estará calculando é a quantidade de moedas existentes nesse cofre, de tal forma que divididas de 3 em 3 dá 2, divididas de 5 em 5 dá 1 e divididas de 7 em 7 dá 1. Bom, eu acabei de dar uma dica, o caminho de resolução da questão, né? Porque quando ele fala que as moedas foram contadas de 3 em 3, é como se você pegasse e fosse agrupando de 3 em 3, formando grupinhos de 3. Ora, senhores, formar grupos de 3 equivale a dividir por 3. Então ele está dizendo o seguinte, que o número de moedas N divididas por 3 vai me dar uma quantidade Q, um quociente qualquer, e vão sobrar 2 moedas. Perfeito? Vão sobrar 2 moedas. A mesma quantidade dividida por 5 vai me dar um outro quociente, vamos chamar um quociente Q', e vai sobrar 1 moeda. E a quantidade N dividida por 7 vai me dar um outro quociente e vai me sobrar 1 moeda também. Então a operação que está sendo envolvida na questão é a operação da divisão. Contar de 3 em 3, contar de 5 em 5, contar de 7 em 7 é agrupar, é dividir. Dividir é divisão. Então é isso que ele quer que você identifique. Entre esses números, aquele que satisfaz essas condições. Perfeito? Muito bem. Então, vamos fazer uma análise aqui desses números. O número 180, ele é múltiplo de 3 e ele é múltiplo de 5. Porque 180 dividido por 3 dá 60 e sobra 0. Então 180 é múltiplo de 3. 180 é múltiplo de 5, porque 180 dá divisão exata por 5. Ora, senhores, se ele é múltiplo de 3 e múltiplo de 5, jamais a letra A poderia ser a minha resposta. Porque se ela fosse um múltiplo, nos múltiplos, a divisão dá exata. Então, essa alternativa A, ela está excluída. Ela não pode ser. Porque 180 por 3 dá resto 0 e 180 por 5 também dá resto 0. Perfeito? Muito bem. Vamos analisar, já que nós estamos falando nisso, vamos analisar a hipótese de outras situações. 197. Vamos pegar aqui o número 197. Olha só que interessante. Quando você pega o número 197 e divide por 3, 6 vezes 3, 18, sobra 1, 17 por 3 dá 5 e sobram 2. Fechou. Olha lá, dividir por 3, sobrou o resto 2. Agora vamos pegar o mesmo 197 e vamos dividir por 5. Ora, 3 vezes 5, 15, sobram 4. 47 por 5 dá 9 e sobra 2. Ora, o texto informou que quando eu divido por 5, sobra apenas 1. Então, no que diz respeito ao número 5, a alternativa B está errada. Vamos pegar agora o 176. Ora, dividido por 3, 5 vezes 3, 15, sobram 2. 26 por 3, 8 vezes 3, 24, sobram 2. Perfeito. Então, no que diz respeito ao 3, tá legal. Tem que sobrar 2. 176 dividido por 5, 3 vezes 5, 15, sobram 2.
26 dá 5 vezes 5, 25, sobra 1. Legal, estamos no caminho. Agora, vamos fazer em relação ao 7. 2 vezes 7, 14, sobram 3. 5, sobra 1. Matamos a questão, né? Dividida por 3 dá resto 2. Dividida por 5 e por 7 dá resto 1. É uma questão bem básica, essas questões são questões de concurso. Só que se você não tiver atento a esse detalhe, você não faz o exercício. Contar de 3 em 3, contar de 5 em 5, contar de 7 em 7 equivale dividir por 3, dividir por 5, dividir por 7. Ok? Dividendo, divisor, quociente, resto. Dividendo, divisor, quociente, resto. Beleza, pessoal? Legal. Vamos então para uma segunda questão que você pode acompanhar aí na sua telinha, né? É muito importante que à medida que você vá lendo a questão, que você já procure se situar dentro do conteúdo, né? Eu estou resolvendo um problema relativo a qual assunto? Então ele diz assim: ao dividir o número 762 por um número inteiro de 2 algarismos, ao dividir o número 762 por um número inteiro de 2 algarismos, digamos XY, Natanael enganou-se e inverteu a ordem dos 2 algarismos. Assim como resultado, obteve quociente 13 e resto 21. Então Natanael pegou o número 762, fez uma divisão com ele, encontrou o quociente 13 e o resto 21. Só que o Natanael trocou a posição dos algarismos. Então o problema diz assim: se não tivesse se enganado e efetuasse corretamente a divisão, o quociente e o resto que ele obteria seriam respectivamente iguais a quanto? Em outras palavras, se ele fizer a divisão da forma correta, qual é o quociente e o resto a ser encontrado? Bom, então vamos fazer o seguinte. Faz de conta que esse número xy aqui seja um número só. Digamos que ele seja um valor n qualquer. Então o que nós temos ali é que 762 seria n vezes 13 mais 21. Ora, de onde é que eu tirei isso? É a prova real de uma divisão. Divisor, quociente, resto. O divisor multiplicado pelo quociente, somado com o resto, tem que dar o dividendo. Ora, você cai então numa equaçãozinha básica, né? Você pode pegar o 21, passar para cá. Então vai ficar 762 menos 21 igual a 13n. Fazendo a diferença, 6 menos 2 dá 4, 2 menos 1 dá 1, igual a 13n. Portanto, o valor de n será 741 dividido por 13. Então, esse é o valor do nosso divisor. 741 dividido por 13. Então, vamos fazer isso. Vamos dividir isso aqui por 13. Quantas vezes será que o 13 cabe lá dentro? Vamos ver se cabe 5 vezes? 13 vezes 5, 65. Vamos ver se cabe 6 vezes. 6 vezes 3, 18, vão 1. Passou, né? Então, eu tenho aqui 5 vezes. 5 vezes 13, 65. Ora, 74 menos 65 sobram 9. Abaixo 1,
forma 91. Quantas vezes será que o 13 cabe lá dentro? Ora, como termina em 1, vamos tentar o 7, né? Afinal de contas, 7 vezes 3 é 21. Então vamos tentar o 7. 7 vezes 3, 21 vão 2. 7, 2, 9, sobra 0. Conclusão. O número n é o número 57. Acontece que o texto do exercício disse que o Natanael inverteu a posição dos números. Ou seja, a divisão correta a ser feita seria pegar o 762 e dividir não por 57, e sim por 75. Ele trocou a posição dos algarismos. Então agora nós vamos fazer essa divisão aqui, né? 762 por 75. Ora, senhores, 75 é uma vez e sobra 1. Muito bem, agora nós vamos abaixar o 2. Ao abaixar o número 2, quantas vezes o 75 cabe aqui dentro? Fala, não cabe. Então, isso aqui dá 10. E sobram 12. Portanto, se ele tivesse feito a divisão de forma correta, ele ia encontrar o quociente valendo 10 e o resto valendo 12. Perfeito? E isso nós vamos encontrar na alternativa letra C da sua questão. Então, é uma operação básica, mas é um exercício que não tem um grau de dificuldade tão elevado, mas também não é uma questão simples. É uma questão que vai exigir do candidato o pensar. Nós temos que pensar o problema, porque não é uma questão tão direta assim. Perfeito? Vamos lá. Dando sequência ao nosso conteúdo, vamos fazer um terceiro exercício sobre os tais problemas aritméticos. Então você pode acompanhar a leitura do exercício aí na sua telinha. Vamos lá. Em uma divisão de números naturais, a soma do divisor com o quociente é igual a 50. O divisor é igual a 9 vezes o quociente. E o resto é o maior possível. Então, o dividendo é um número natural par, divisível por 3, divisível por 4, divisível ou múltiplo de 5 ou superior a 260. Então vamos fazer a questão. Ele diz assim: em uma divisão de números naturais, a soma do divisor com o quociente é igual a 50. Então eu vou pegar aqui, ó, o dividendo. Aqui está o divisor. Aqui está o quociente. E aqui vai estar o resto. Como ele não colocou números, vamos colocar assim, ó. Eu vou pegar um número n, vou dividir pelo divisor d, isso vai me dar um quociente e vai sobrar um resto. E ele informa que a soma do divisor com o quociente, divisor mais o quociente, é igual a 9 vezes, é igual a 50, tá aqui, ó. A soma do divisor com o quociente é igual a 50. E o divisor, vamos marcar aqui, e o divisor é igual a 9 vezes o quociente. 9 vezes o quociente. E outra informação que ele nos dá é que o valor do resto
é o maior possível. Então, daqui a pouquinho a gente vai interpretar essa informação. O resto é o maior possível. Ora, senhores, nós temos o seguinte. Eu sei que divisor mais quociente vale 50. E que o divisor corresponde a 9 vezes o quociente. Então, nós estamos diante aqui de um sistema de equações. Eu vou pegar o valor do divisor, D, e vou substituí-lo pelo valor que ele representa. Ele representa 9Q. Então, substituindo ali, nós teremos 9Q mais Q igual a 50. Ora, 9 com mais 1, 10. 10Q igual a 50, portanto, Q vale 5. 50 dividido por 10 igual a 5. Então, o que nós descobrimos aqui foi o valor do quociente. O quociente vale 5. Muito bem. Sabendo o quociente, automaticamente nós sabemos o divisor, porque o divisor é 9 vezes o quociente. Então, se eu pegar o valor 5 e multiplicar por 9, eu estarei encontrando o valor 45. Então, 45 é o valor do nosso divisor. Perfeito. Agora, nós vamos interpretar essa informação aqui, ó. E para que a gente possa interpretar essa informação, eu vou usar um exemplo prático para você entender. Quando você pega um número, por exemplo, 7, e vai dividir por 2, bom, por ser números relativamente pequenos, a gente dificilmente erra essa continha, né? Se o número fosse um pouco maior, a probabilidade de errar já aumenta. Mas aqui é muito simples, né? Mas vamos supor que você tivesse colocado o valor 2 aqui no quociente. Que 7 dividido por 2 desse 2 para você. Então você ia chegar à seguinte situação. 2 vezes 2, 4. E 7 menos 4 é 3. E aí você vai dizer assim, ó, opa, tem alguma coisa errada na minha conta. Porque o resto que sobra não pode ser maior que o divisor. Aliás, ele não pode ser nem maior e nem igual ao divisor. Todas as vezes que você fizer uma operação de divisão, o resto dessa operação tem que ser menor do que o divisor. Ora, se eu estou dividindo por 2 e está sobrando o resto 3, tem alguma coisa errada na minha conta. Claro, é isso aqui que está errado. O quociente não é 2, o quociente é 3. Ah, 3 vezes 2, 6. Resto 1. Então está perfeito. Ora, se o problema diz que o resto é o maior possível e o meu divisor é o 45, então quer dizer que o resto não pode ser nem igual e nem acima de 45. O resto tem que ser abaixo de 45. Ou seja, o resto pode ser 44, ele pode ser 43, ele pode ser 42, inclusive ele pode ser 0. Então ele pode ser qualquer um desses valores. Qualquer um desses valores. Ele pode ser desde 44 até o 0. Mas como ele falou que é o maior possível, então só pode ser o 44. Portanto, de todas as possibilidades que o resto pode ser, 44 é o maior valor. Legal. Então nós definimos todos os elementos que compõem a nossa operação. Eu tenho o divisor, eu tenho o quociente e tenho o resto. Quer saber o valor do n? Então agora é só aplicar a prova real da divisão.
O N é igual a 45 vezes 5 mais 44. Então, se nós pegarmos o 45 e multiplicarmos por 5, 25 vão 2, vai me dar 225. 225 somado com 44. Então, isso vai dar 269. E na alternativa à letra E, ele fala que esse dividendo é superior, ele é maior que 260. Portanto, a resposta do nosso exercício se encontra na alternativa letra E. Ok? Vejam, né? A operação matemática não é difícil, mas os conceitos envolvidos num problema pode tornar a questão, não vou dizer difícil, mas de um nível altamente competitivo, né? São questões que selecionam o candidato numa prova. Perfeito? Legal. Vamos dar uma olhadinha numa próxima questão agora, que você pode já ir acompanhando aí na sua telinha, né? A questão diz assim: em uma prova de natação, um dos participantes desiste de competir ao completar apenas 1/5 do percurso total da prova. No entanto, se tivesse percorrido mais 300 metros, teria percorrido 4/5 do percurso total da prova. Com essas informações, o percurso total da prova em quilômetros é igual a 0,75, 0,25, 0,15, 0,5 ou 1. Muito bem. Então, fazendo a releitura do texto, nós percebemos o seguinte: eu tenho aqui uma prova a ser realizada. Então, vamos chamar isso aqui como sendo a prova toda. A prova vai ser realizada, né? No caso, é uma prova de natação. Então, é como se fosse a raia da piscina. Ok? Vai ser dada a largada, ele vai nadar uma parte e vai desistir no meio do caminho ali, né? Aí ele fala assim: um dos participantes desiste ao competir e completar 1/5 da prova. Então, desistiu ao completar. Ele desistiu ao completar 1/5 da prova. Então nós temos que começar a ficar muito ligado nessas palavrinhas da prova, do total, do restante. Isso é decisivo para acertar a questão. É como se ele dissesse assim para você: pegue sua prova toda, divida em 5 partes e pegue 1/5. Então, ele dividiu a raia em 5 partes, ele nadou uma primeira parte e desistiu. Aí o texto diz assim: no entanto, se tivesse percorrido mais 300 metros, ele teria percorrido 4/5 do total. Ora, 4/5 do total é isso daqui. 4/5 do total. E segundo o texto, ele teria percorrido mais 300 metros. Então aqui estão os 300 metros.
Fica atento no enunciado. No entanto, se tivesse percorrido mais 300 metros, teria completado 4/5 do total. Então ele pergunta: quanto vai ter a prova toda? Bom, acho que agora com esse esquema fica fácil de visualizar o caminho a ser resolvido, né? Ora, se 300 representam 3 partes, então se nós dividirmos isso por 3, cada parte corresponde a 100 metros. Então eu tenho 100 metros aqui, 100 metros aqui, 100 metros, 100 metros e 100 metros. Cada parte representam 100 metros. Ora, como ele quer a prova toda, como ele quer o total, então o total será de 500 metros. Só que ele pede que a resposta seja dada em quilômetros. E 500 metros corresponde a meio quilômetro. Lembrando que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Então, se são apenas 500 metros, meio quilômetro. Perfeito? Existem outras formas de você fazer o exercício e chegar na resposta. Nós estamos apresentando um caminho aqui, estamos apresentando uma ideia. Ok? Legal. Vamos para o próximo exercício. A próxima questão diz assim: a capacidade do tanque de combustível de um caminhão é de 54 litros. O consumo médio desse caminhão é 1 litro a cada 9 quilômetros. Estando o tanque cheio e o caminhão tendo rodado 279 quilômetros, então quantos quilômetros o caminhão pode ainda rodar com o restante do combustível? Então vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que esse seja, claro que na horizontal, né? Mas que esse seja o tanque que ele fala, né? A capacidade do tanque de combustível de um caminhão é de 54 litros. Então aqui são 54 litros de capacidade, não é de volume. Volume, a gente usa a expressão volume para se tratar de um corpo sólido. No caso ali, o combustível é um corpo líquido. Então, como é capacidade de uma substância na forma líquida e não volume. Então, você fala a capacidade do tanque. Cabem nele 54 litros. Legal. Ele dá uma informação de que o consumo médio desse caminhão, é de 1 litro a cada 9 quilômetros. Então, andou 9 quilômetros, ele consumiu 1 litro. 1 litro a cada 9 quilômetros. Estando o tanque cheio e o caminhão rodou 279 quilômetros. Então ele pergunta o seguinte: quantos quilômetros o caminhão ainda tem de capacidade para rodar com o restante do combustível que está lá dentro? Perfeito? Bom, como o assunto nosso são operações básicas da matemática,
Então essa questão é um exemplo típico disso, né? A gente vai aprender a fazer continhas. E não se iluda não que na hora da prova isso aqui dá o ó, né? Na hora da prova o cara faz um rolo, ele percebe que a questão é fácil, mas ele acha que é uma pegadinha de prova. Então vamos lá. Senhores, se nós temos a capacidade total do tanque, 54 litros, e existe uma informação de que com cada litro de combustível ele percorre 9 quilômetros, então se eu pegar os 54 e multiplicar por 9, 54 litros, cada litro 9 quilômetros. Se eu pegar os 54 e fazer vezes 9, 9 vezes 4, 36, vão 3, 9 vezes 5, 45, com mais 3, 48. Ora, 54 vezes 9 dá o resultado de 486. O que vem a ser esses 486? São 486 quilômetros de capacidade total. Então ele tem uma autonomia com esses 54 litros de rodar 486 quilômetros. Ora, como o texto informou que ele já rodou 279 quilômetros, então se nós fizermos a subtração desses valores, 9 para 16 faltam 7, 7 menos 7 dá 0. Então isso vai me dar o valor de 207. 207 o quê? Quilômetros ainda para rodar. Então ainda estão faltando 207 quilômetros para ele completar a capacidade total do tanque. E isso nós vamos encontrar na alternativa letra C. Beleza, pessoal? Essa foi uma primeira aula trabalhando com as operações básicas da matemática, mas ao longo do nosso curso nós vamos encontrar dezenas de exercícios que vão retomar a divisão, a multiplicação, a adição e a subtração. É só para a gente poder começar a se acostumar com esses nomes, né? Fatores, dividendo, resto, divisor e assim por diante. Ok? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.